Olá a todas, olá a todos. Bem-vindos a mais um Lalim na Linha, um programa de bate-papos e entrevistas com artistas, produtores e outros profissionais da cadeia produtiva da cultura do Distrito Federal. Este programa é realizado como contrapartida pelo recebimento de auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, pela Lalim Produções, empresa de produção cultural do Distrito Federal, que, como diversas outras empresas, coletivos e artistas, encontra-se com suas atividades parcialmente paralisadas por conta da crise do novo coronavírus. E o tema do programa de hoje é acessibilidade, especialmente para pessoas surdas. E para tratar desse tema, eu tenho dois convidados muito especiais aqui do Distrito Federal. Primeiro eu apresento o Mano W, que é rapper, é produtor, e que está lançando agora um projeto acústico, comemorando também o aniversário do Guará, e que são 6 videoclipes que estão disponíveis aí no YouTube. Aqui na descrição do vídeo você encontra o link para acessá-los. E no final a gente vai dar uma pílulazinha também. Oi, Mano W! Bem-vindo ao programa. Obrigado por aceitar nosso convite. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei quando vão estar ouvindo e vendo, mas é uma satisfação estar aqui. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. E nesses videoclipes, além do Mano W cantando com a Mayra Agnes, tem uma terceira protagonista, que é a nossa segunda convidada do programa de hoje, Tatiana Elizabeth. Oi, Tati, como é que você está, querida? Boa noite, tudo bom? Bom dia ou boa tarde, dependendo de onde o horário que você esteja vendo. Prazer, Tatiana Elizabeth. Quem acompanha os eventos em Brasília, mesmo antes da pandemia, mas especialmente agora que os eventos têm assumido esse formato virtual, já viu a Tatiana Elizabeth não somente fazendo a tradução de Libras, mas sendo uma intérprete, como falávamos agora há pouco, antes de começar a gravação. É uma intérprete, uma artista, e às vezes, para o público, mesmo os ouvintes, é difícil parar de prestar atenção nessa pessoa. Então, hoje a gente vai colocar a Tati para falar com palavras. Queremos ouvi-la também, não só assisti-la, Tati. O pessoal vai descobrir minha voz, né, que eu falo. Eu só fico mexendo com a mão, agora vocês vão ouvir minha linda voz. Eu soube que vocês são amigos de infância e eu gostaria de ouvir mais sobre essa história de amizade e de ativismo. Eu nem sei que ano que a gente se conhece assim, exatamente, mas eu conheço o Mano W desde quando ele era criança, porque eu nasci dia 4 de outubro de 1977. Então, assim, não parece, mas eu já estou pelos 44 anos. E, na época, eu era intérprete num grupo de Java, daqui de Brasília. Aí, nisso, eu ia para um local, dava aula, e aí a gente tinha essas aulas, uma contrapartida que era dado leite em pó. E esse leite em pó a gente levava para uma instituição. E foi lá nessa instituição que eu conheci o William. Ele tinha uns 12 para 13 anos, eu acho. E ele era moleque, era criança, né? Assim, agora a gente não vê mais um moleque, mas assim, lembro dele pequenininho. Era isso, né, William? Você tinha mais ou menos essa idade? Acho que era isso. Era mais ou menos isso. É um projeto aqui de Brasília e tinha surdos nesse projeto também. A Tati já era intérprete desse projeto. Eles faziam isso em contrapartida de cursos que eles davam. Em vez de eles cobrarem o valor da palestra no final de semana, eles cobravam cesta básica, leite em pó, juntava com um montante e levava. E eu era uma das crianças atendidas por essa instituição, né? Eu também não vou lembrar o ano, mas é muitos anos atrás mesmo. E, além de tudo isso, anos depois a gente se reencontrou, porque o Mano W, além de tudo, é meu cupido, né? Vem aqui, amor. Por conta do Mano W, que eu me casei com essa criatura aqui, que chama-se Igor de Andrade Seolim, que também, além de tudo, é meu assistente, né, de produção aqui também no meu estúdio. E o Igor, sendo amigo do William, a gente se encontrou no aniversário, que eu fui de Penetra, no aniversário do Igor, e a gente começou a namorar e estamos casados. Vamos fazer 6 anos de casados já. Demais, histórias de amizade que vão dando em casamento e vai indo, né? Bom demais, mais de 20 anos já, né, essa história. Muito legal. Eu queria ouvir do Mano W, ouvir um pouco sobre essa sua experiência, né, de
ter crescido numa casa de acolhimento, né, de crianças desassistidas. O papel da arte, da cultura. Realmente, eu conheci a Tati, né, há um tempão, foi no abrigo. As pessoas hoje usam o termo abrigo, mas, na verdade, é o famoso orfanato, né? Eu não tenho problema com isso, tem muita gente, inclusive, que morou lá, tem problema com as palavras, assim, gostam de falar que é colégio interno, tenta modernizar para deixar mais leve, e eu prefiro dizer a real, né, o que era mesmo. Era um abrigo, um orfanato, né? Morei lá 10 anos da minha vida, foi quando eu conheci a Tati, em diversas ações que a Tati participou e ia até lá com o grupo, seja com esse pessoal que ia levar donativos, seja em outro momento para fazer, sei lá, o Papai Noel do Correio. Tinha várias atividades e a Tati estava sempre envolvida com muitas atividades e ela acabava aparecendo lá. Quando eu saí do orfanato, sim, minha carreira artística começa dentro do orfanato. Quando eu começo a escrever música, cantar as minhas músicas, e a gente começa a criar eventos, saraus, shows dentro do orfanato, porque o orfanato era bem grande, localizado numa fazenda que pegava parte de Pirinópolis, parte de Cocalzinho e parte de Corumbá de Goiás. Só que toda a relação com a cidade era com Brasília, porque o escritório deles ficava em Brasília, a maior parte das pessoas que ajudavam ficavam em Brasília, exemplo, a Tati que ia com o grupo, e vários outros grupos, a maioria das pessoas sempre foram do Distrito Federal. Então, a gente tinha uma relação muito próxima. E a rádio que pegava melhor era do Distrito Federal, então a gente sempre ficava ligado com a questão do rádio. O primeiro CD que eu ganhei foi de uma banda de Brasília, Câmbio Negro, e foi lá no orfanato. As fitas que eu tinha de rap era de Brasília. A pirata que pegava lá, a rádio pirata que pegava era de Brasília. E quando a gente conseguia sair para ir em um evento cultural fora, geralmente era em Brasília, porque na região era muito limitado ao caipira, ao goiano. Então, não era tanto o que a gente se identificava, principalmente eu como rapper e como um cara que se alimentava da cultura hip hop. Então, eu sempre busquei Brasília, né? E antes de morar no orfanato, eu era de Santo Antônio do Descoberto, que também tudo é Brasília, é 50 quilômetros, né? Mais próximo. Então, sempre foi Brasília. Então, eu buscava referências, sei lá, do CONIC até o Mercado Sul. Sempre estava transitando por aqui, independente de morando no abrigo ou não. Quando eu saí de lá, eu tentei continuar, assim, continuei meu trabalho como rapper, e aí em Santo Antônio do Descoberto não consegui espaço nem adaptação, não como artista, mas como uma pessoa que acabou de sair do orfanato. Eu gosto de comparar com alguém que sai do presídio e não acha espaço. É bem parecido para mim, que inclusive tenho amigos nesse meio que não acham espaço. E aí eu fui procurar abrigo, tanto para morar quanto para trabalhar, no Guará. E o Guará foi o local que me atendeu, que me acolheu artisticamente, com várias outras possibilidades. E até hoje eu digo que sou um artista guaraense. Quando a minha mãe me deixou no Guará, para do Guará eu ir para o orfanato, eu tenho essa ligação com o Guará, gosto do Guará e tenho amigos, e a minha rede hoje também, artística, é muito forte no Guará. A arte chegou desde sempre, né? Você sempre estava envolvido com a cultura hip hop, e lá no Guará você se achou com alguns pares que dialogavam aí numa linguagem que era que você queria se expressar. Tem sim um movimento cultural, assim, e inclusive um movimento hip hop em Santo Antônio do Descoberto. E lá eu tenho colegas, amigos também. Só que tanto no orfanato quanto em Santo Antônio do Descoberto, o único espaço onde existia abertura para minha participação era no segmento gospel. E eu não queria cantar gospel.
Eu queria cantar outras coisas, eu queria cantar a minha vida, e a minha vida não é uma vida gospel. Pelo contrário, as minhas letras, elas batem muito. Tem gente que interpreta como bate, eu gosto de falar que ela pontua momentos em que o movimento religioso, cristão, independente de qual segmento ele seja, ele não ajuda, ele atrapalha. Mas em alguns lugares, como Santo Antônio Descoberto, por exemplo, é mais fácil a aceitação de artistas desse segmento, porque tem toda uma base da igreja e tem toda uma condição que a igreja dá. Você precisa de um espaço para você cantar. Aonde você vai cantar? Você precisa de um microfone, você precisa de uma caixa de som, você precisa de uma estrutura. Aonde você vai ter? Num evento gospel, num evento da igreja. Porque em lugares como os espaços que eu tive, quando aconteciam, eram grandes eventos, aí os artistas não eram de Santo Antônio Descoberto. Era um ou outro que entrava quando tinha bastante destaque, quando era fechado com alguma equipe muito famosa, sei lá, Smurfs Disco Club. Ela vai fazer uma festa em Santo Antônio Descoberto. Então, coloca 2 grupos de Santo Antônio Descoberto. Um deles é gospel, dos 2 que vão entrar. Ou seja, você tem que disputar com todo mundo de Santo Antônio para você ser o gospel e disputar com todo mundo de Santo Antônio para você ser o não gospel. Cultura gospel, a gente está vendo crescer muito, né, ao ponto de ter uma área no edital, né, no atual edital aberto do FAC, que especifica, né, cultura gospel. Fala em outras manifestações religiosas, mas assim, está escrito ali, é gospel. Mas eu queria saber, isso há quanto tempo atrás que já era essa situação? E uma outra pergunta, nesse mesmo sentido, é se Santo Antônio Descoberto tem centros culturais, tem espaços culturais públicos? Bom, os espaços culturais públicos de Santo Antônio são quase nenhum. A galera, de forma independente, ela se organiza e, às vezes, até tem negativa para usufruir um espaço como teatro, por exemplo, que é sucateadaço. Mas a galera vai lá e faz. A galera vai lá e faz na praça, a galera vai lá e faz na rodoviária. Existe um movimento que nunca parou. E esse movimento, às vezes, ele se divide, às vezes ele se une e às vezes surgem novos movimentos. O movimento nunca vai parar em lugar nenhum, e eu acredito nisso e gosto de falar isso para que as pessoas não baixem, não desacreditem e parem algum movimento. Falando como movimento hip-hop. Ele precisa existir. Mas em Santo Antônio Descoberto, por exemplo, o movimento hip-hop sempre foi muito forte. Hip-hop gospel. E grupos de rappers hoje que são respeitados no Brasil inteiro surgiram lá, como o Provérbio X, por exemplo. Mas, quando você fala assim de edital, eu penso que as pessoas conseguem colocar isso no edital porque tem uma influência política. Se você for olhar hoje, a bancada evangélica ela é a maior que tem, né? Então, o governador precisa dessa galera. E o secretário, ele foi nomeado pelo governador. Eu penso que não é uma novidade a gente ter uma categoria dessa, que eles queriam colocar na LOC. Eu participei das discussões da LOC, do seminário, e a gente não bateu o pé dizendo que não queria que fosse uma classe de privilégio. Até porque eu, como no momento da minha vida fui artista gospel, eu percebo como é que é. Você tem dinheiro para estrutura, você tem direito para os equipamentos, você tem dinheiro para produção, você tem dinheiro para divulgação, mas os artistas recebem uma mixaria. Quando recebem, mesmo todo o evento sendo custeado por dinheiro público. E para mim sempre foi um absurdo, isso para mim sempre foi um movimento desonesto, e eu nunca compactuei com isso. Nem gospel e não gospel, porque eu sei que também existe, né? Todo mundo sabe que existe isso no não gospel. Mas isso me entristece muito, porque isso para mim enfraquece qualquer tipo de movimento. E para mim, qualquer tipo de movimento é válido, qualquer tipo de luta, ela é justa. Mas usar as pessoas, porque os artistas, eles são a estrela do evento. Se você coloca artistas de rap ou de qualquer outro segmento artístico num palco, eles que vão ser a estrela do seu evento. Aí você paga a estrutura, você paga a divulgação, você paga tudo, mas você não paga o artista. Isso aí é desumano, isso é cruel, isso é oportunismo. Oportunismo é um movimento canalha para mim. Tati, queria ouvir ainda de você como que você entrou na acessibilidade. No
comecei com acessibilidade porque eu comecei desde pequena, 6 anos de idade. Na época eu já tive um passado horrível, europeu, opressor e evangélico. Eu já fui desse meio horrível. E aí, quando eu era uma pessoa cabeça fechada, eu comecei a trabalhar, só que era tipo assim, como falam, né, social. Eu fazia um trabalho de graça na igreja, fazendo esse atendimento, e eu comecei com 6 anos, aí ajudava as crianças surdas. Você começou com 6 anos por quê? Você tem alguém da sua família que é surdo? Não. Como é que foi? Meu pai tem um amigo que a filha dele era surda e ele queria, tipo assim, aprender Libras. Na época nem era Libras, né? Não era tido como Libra, era mímica gestual, língua dos gestos, gestos de mímica, não tinha um nome definido. Só que a filha dele era surda e eu era pequena, e a gente era novo, então a gente ia junto. E eu acabei aprendendo com os surdos, que eram novinhos também, criança, né? 6 anos, aí eu tinha que comunicar. Aí aprendi Libras na igreja. Depois eu saí da igreja, eu me desviei. E aí nisso eu comecei a conhecer amigos surdos que iam para o teatro, iam para o show e não tinha intérprete. Então eu ia para o show e ficava interpretando embaixo. Ou então sentava do lado dele no teatro e ficava fazendo. Ou então eles gravavam a fita na época, gravava fita, ou então ia para o rádio e eu ficava traduzindo as músicas em inglês também, pegando as letras, ouvindo, fazendo a tradução. Às vezes eu ficava do lado da televisão e ficava traduzindo o que tinha acontecido. Então, eu sempre fui intérprete assim, dos meus amigos. E acabou que eu fui puxada para o lado da acessibilidade cultural por isso, porque meus amigos surdos iam e eu ia acompanhando. E aí eu virei intérprete cultural. Gente, essa história explica tanta coisa para mim, tipo assim, fechou a Gestalt agora, porque você não começou numa escola de Libras com um professor de Libras e que você aprendeu gestos técnicos, etc. Você tem uma fluência nisso, né? É uma coisa assim, você começou por amor aos seus amigos, né? Você começou por puro amor e gentileza, assim, né, para os amigos. Então, isso explica, assim, Tatiana Elizabeth. Tipo assim, pronto, fechou a Gestalt para mim, entendi essa diva das Libras. E Tati, e aí você estava falando, né, que começou na igreja, aí desviou-se, e trabalhou também com essas outras questões mais técnicas, aí depois que você já tinha uma fluência, né, foi trabalhar com essas pedradas técnicas do tipo curso de linguagem Java, né, só para ninguém confundir, assim, é linguagem de computador Java mesmo. E aí foi indo. Quando que começou esse negócio de Libras em cultura? Quando você começou a ser contratada para os eventos? Como é que foi indo isso? Então, como sempre, começa voluntário, né? Ai, você é tão bonitinha, faz aqui. Ai, isso é tão legal, ajuda aqui. Também não tinha a gente não tinha uma lei, a gente não entendia o que era isso. Não culpo nenhum produtor, nenhum trabalho que eu fiz voluntário, né? Porque também nem eu sabia. Uma coisa que eu sempre falo, eu sempre convivi com um surdo na igreja, a minha parte social, eram meus amigos. Mas eu nunca estudei com nenhum surdo. Na minha escola, nunca teve. Numa escola, estudei Marista, depois fui para o Americano Batista, nunca tive nenhum amigo surdo. Então, assim, eu não convivi na escola. Então, assim, a gente não foi acostumado a conviver com pessoa com deficiência. Agora que começou, entendeu? Então, assim, muita coisa foi surgindo, foi acontecendo e eu fui fazendo. Então, eu comecei com trabalho voluntário, depois eu comecei a receber uma grana, a galera ficava até, tipo, porque às vezes eu ficava em show de madrugada, não tinha como voltar. Na época não tinha Uber, não tinha essa facilidade como tem hoje, que já é difícil, assim, né? E aí o pessoal começou, não, Tatiana, tem uma contrapartida aqui, toma uma grana. Aí, nisso, a gente começou a trabalhar e ver, assim, o que a gente pode fazer? Pode incluir o intérprete? Mas vocês têm MEI? Aí, mas vocês têm CA? Que aí comecei a ver o que era isso, o que estava acontecendo, porque até então eu era da área da educação, eu estava fazendo concurso, eu era professora, eu dava aula de Libras, então assim, eu estava em outra área, eu estava assim, meio que pulando para a cultura, mas sem saber que eu ia para a cultura exatamente. Então, estava fazendo pedagogia, fiz fono durante 3 anos, larguei, aí depois eu fui fazer pedagogia,
Então, eu estava nessa área de educação e não entendia nada, não sabia nem o que era SEAC. E aí o pessoal foi começando a dar ideia. Tatiana, tem o MEI. Tem o SEAC. Aí não tinha SEAC para intérprete, porque ia colocar a gente como? A gente é produtor? A gente produz? Vai colocar como o quê? Como artista? Aí não é um artista. A gente ficou meio que no limbo, assim. Aí nisso, estava na época a Jaqueline, até, a Jaque, ela era secretária de Cultura. Aí tivemos alguns encontros lá, que até o William participou e teve esse debate, e aí foi incluído o SEAC do intérprete na cultura, que depois modificou, mas a gente conseguiu, juntei meus portfólios da época que eu fazia evento de graça, assim. E aí foi isso, aí eu fui para a cultura, fiz o meu SEAC, abri o meu MEI, agora eu tenho minha empresa, que eu já estou trabalhando nessa área, já tem... Agora já vai fazer uns 20 anos, vai fazer bem uns 18, 20 anos que eu estou na área da cultura já. Eu interpretei já Elza Soares, Gal Costa, muita gente. A gente vai fazer umas cálculos que eu estou ficando velha mesmo. Ai, Tati, pois é, eu estava pensando aqui, eu estava fazendo os cálculos, porque eu, nesse lugar da produtora, assim, de produtora executiva até, né, de gestora de projeto e tal, eu estou tentando lembrar quando que o FAC, por exemplo, colocou como obrigatoriedade uma contrapartida de acessibilidade, porque antes era contrapartida ambiental, tinha uma história de uma contrapartida ambiental no FAC, que ficava todo mundo, gente, o que faz? Como é que é? E aí, de repente, a contrapartida ambiental desapareceu, assim, ninguém nunca mais ouviu falar. E agora, e aí já tem anos, tem essa obrigatoriedade de acessibilidade, né? E isso deu uma movimentada também, né? Eu acho que cresceu muito o número de intérpretes, né? Cresceu muito o número de acesso de surdos mesmo nesse projeto, projetos voltados especificamente para essas pessoas, né? Para pessoas com outras deficiências também, enfim. Foi um boom, assim, né? Eu acho que esse processo burocrático, às vezes é isso, é uma regra que se coloca no edital, amplia uma cadeia produtiva de uma maneira impressionante. Isso, e aí foi engraçado, porque eu não lembro, tem muitos anos, né? E aí eu fui começando a fazer também teatro. E aí fui para a área de teatro também, porque não tinha. E aí saí do show, fui para a área de teatro, e aí acabou que eu fui também para a área de cultura em geral, né? Aí foi show, foi palestras, aí eu comecei a trabalhar com as meninas do Latinidades, aí interpretei a Angela Davis, Black Power, e consegui interpretar muita gente bacana, né, aqui em Brasília, principalmente aqui em Brasília, porque o FAC é muito importante. E aí, com isso, eu fui aprendendo, fui ensinando, fui vendo técnicas novas, fui misturando e fui fazer curso de teatro. E no curso de teatro, eu fui misturando umas técnicas que eu aprendi com a interpretação de Libras que eu já tinha na vida, e aí fui vendo, fui fazendo, fui procurando saber como é que para melhorar, fui procurando diretores, fui procurando entender para não ficar atrapalhando também, porque é horrível você estar lá numa peça e atrapalhar o ator, ou o diretor não entender qual é o seu papel, entendeu? Também não estou competindo com o artista, porque às vezes as pessoas ficam, já fui expulsa de palco por gente famosa, sabe, assim, que diz que, não vou dividir palco com você, você não vai tirar o meu brilho, e tipo, querida, não é que eu estou tirando seu brilho, você não tem, então, assim, não tem nada a ver comigo, enfim, mas não é que eu atrapalhe, Mas isso não é que eu atrapalhe o artista, eu sou uma junção, entendeu? Eu sou a legenda, só isso. Mas como a gente estava falando um pouco antes de começar, né, o programa, eu acho que, assim, não tem cantores que são só intérpretes, que não compõem, são intérpretes, têm uma voz maravilhosa, têm uma forma de cantar maravilhosa. Vocês são intérpretes também, né? Tem um fator interpretação que eu acompanho, né? Eu fico vendo, né, o show e a legenda aqui. E é uma outra ali, você tem que, né, assim, traduzir é muito complexo, né? Eu vejo a complexidade que é esse trabalho mesmo, assim. E então eu acho que, assim, são vários fatores, né? Primeiro, a sua convivência de amigos mesmo, né? Desde a infância com pessoas surdas.
Aí vem o fator pedagogia na sua vida também, eu acho que dá uma, né, também ajuda nisso aí. Vem o teatro, e enfim, e essa doação mesmo, a paixão, né? Porque como você falou, começa tudo voluntário, as coisas vão indo e tem uma paixão muito grande que se expressa muito, né, na sua interpretação. Maravilhoso, que bom poder te ouvir, Tati. A gente se conhece há uns anos, mas nunca pôde, né? Nunca teve a oportunidade de bater papo mesmo, assim, entender qual era esse seu processo. Eu sempre tive curiosidade nisso. Muito bom. Mano W, e a acessibilidade? Eu queria saber como que chegou, como é que foi isso? O envolvimento com a cultura, com a acessibilidade, queria saber um pouco sobre isso. Eu e a Tati vivemos penso que extremos, assim. Eu sempre na minha vida eu tive amigos surdos. Eu lembro, assim, tem memórias assim, de criança, da minha mãe, eu escondendo atrás da minha mãe, porque tinha uma surda que queria me abraçar. E aí, quando ela vinha com a voz, eu assustava, sabe? Aí eu ficava com medo, correndo para trás da minha mãe, assim, para me proteger, porque eu sempre tive esse contato, só que o surdo, para mim, quando apareceu num contexto meio doido, assim, tava rolando uma briga, e aí apareceu uma surda querendo me abraçar, mas eu não entendi. Hoje eu penso que ela queria me proteger da briga que estava rolando. Tipo, eu vou cuidar dessa pessoa que está aqui, dessa pessoinha. E aí eu não entendi também e tal, porque já era um outro contexto. Mas eu cresci tendo amigos surdos, inclusive na igreja. A igreja que a minha mãe frequentava, que eu tinha que ir, ele também tinha que ir. Ele era o cara que ficava olhando para o teto, sem saber o que estava falando. E ele não podia sair daquele lugar do banco, ele tinha que ficar ali. Independente dele saber o que estava se passando ali, ele tinha que ficar lá. Né? Então, tive amigo na igreja, tive amigo na escola também, que até 2002, as pessoas não sabem, mas língua de sinais era proibida. Proibida no sentido, não era um meio legal de comunicação. Então, até 2002, muita gente não tinha língua de sinais. Então, os meus amigos surdos, eles não sabiam língua de sinais. Eles se comunicavam com gestos, eles buscavam todo tipo de comunicação, hoje a gente chama de comunicação total, para conseguir que o mundo entendesse eles e também se fazer entendido e entender o mundo. Assim, eles usavam da comunicação total. Quando eu fui para o abrigo, lá para o orfanato também, eu tive vários colegas surdos que passaram por lá. Inclusive, 1 ano depois, morou comigo um amigo surdo. Só que nessa época eu já sabia língua de sinais. Quando eu comecei a vir para Brasília direto, do orfanato para Brasília, eu fiz um amigo. E esse amigo, quando eu ia na casa dele chamar, eu, como qualquer pessoa, toco a campainha. Só que a campainha da casa dele era diferente das outras pessoas, porque não tinha barulho. E aí, toda vez que eu tocava a campainha, a mãe dele abria a janela e dizia que ele não estava. E aí eu saía. E depois, quando eu reencontrava ele, eu falava, eu fui na tua casa. Ele falou assim, minha mãe falou. Falei, como é que tua mãe falou se ela não sabe meu nome? Aí ele falou assim, não, é porque toda vez que você vem aqui, ela faz assim, ó, que você veio, porque eu uso um piercing no septo. E ela sempre fala, ele estava aqui e tal. E eu, caramba, então, beleza. E aí eu comecei a frequentar a casa desse meu amigo, porque às vezes eu ia, ele estava, e aí eu não precisava tocar a campainha, eu já encontrava ele na porta e tal. E aí eu me senti incomodado, porque eu me relacionava com o pai e a mãe dele, mas a comunicação não era plena. Tinha ali um obstáculo, por quê? Porque, embora eles fossem surdos mais das antigas, eles tinham libras, eles não tinham a comunicação total, e eu ficava tentando uma comunicação total. E aí eu falei para o meu amigo essa chateação, ele falou assim, não, eu te ensino, e ele nunca me ensinou. E aí eu, em vez de eu ir encontrar com ele e trocar ideia, eu ia trocar ideia com a mãe dele, trocar ideia com o pai dele. E ela começou a me ensinar, pegou uma apostila das antigas, e colocou lá, e eu ficava... E também não chamava Libras, né? Mas era o que ela tinha. Porque Libras veio depois, como a Tati falou anteriormente, era sinais, gestos. Libras se oficializou depois. Até então, não era. E aí, na lei, tem gente que fala que Libras é a segunda língua do país. Não é. Lá está dizendo assim, ó, Libras é um meio legal de comunicação. Antes não era
meio legal nenhum, né? Não existia nas escolas, as escolas que usavam eram métodos clandestinos, e a igreja que usou foi porque a igreja, penso eu, ela sempre chega primeiro que o Estado com política pública, ela é a representação do Estado na ausência do Estado, ela consegue chegar lá com alimento, e aí com o SUS ela chegou com a comunicação também. Eu aprendi Libras e comecei a me dedicar, a estudar mais, a buscar conhecer ir em outros lugares, viajar junto com a galera surda e absorver mais esse contexto, assim, né? Trocar, porque assim como a Tati, a gente acaba virando intérprete sem querer. Quando daqui um pouco a pessoa me liga e fala, cara, eu preciso ir no médico, me liga não, me chama, eu preciso ir no médico, ou a pessoa me liga também, meu filho precisa ir no médico, eu quero que você vá junto. Eu te pago, mas eu quero que você vá junto com meu filho, porque ele é nervoso, e as verdades não é nervoso, é só a ausência da comunicação que potencializa o estresse, né, deixa nervoso, mas aí você começa a ir, aí vai num lugar, vai em outro, vai no médico, vai no órgão público, vai no show, fica do lado da televisão, porque eu já fiquei do lado da televisão passando a notícia, né, com as coisas loucas, assim, né, e, assim, acontece, né, porque as pessoas não têm comunicação. Vai ver um jornal, não tem Libras. A pessoa não ouve. Você vai ver, sei lá, qualquer outra programação não tem. Então, eu fui me aprofundando. Aí, trabalhando, foi quando eu reencontrei a Tati. Foi em 2010, aí eu lembro que foi o ano exatamente quando eu reencontro a Tati. Foi em 2010 que, juntos, um coletivo de intérpretes funda em Brasília o Sindicato dos Profissionais Intérpretes de Libras. E aí nós dois estávamos juntos com vários outras colegas e colegas. Eu batendo boca, xingando todo mundo. Na fundação do sindicato. Essa parte é engraçada, porque eu estava formando o sindicato e eu não lembrava, porque eu tinha visto o William pequenininho. E aí depois eu vejo o William homem, né? E eu lá xingando todo mundo, e como sempre, eu gosto muito de falar um pouco de palavrão. E aí vocês vão ficar precisando de vocês, não, vocês precisam de sindicato. E o pessoal, Tatiana, não é assim que fala. Eu falei, vocês vão de burro, não sei o quê. E assim, o pessoal, Tatiana, não. Aí eu fui me acalmando, tá? Aí o William foi conversar comigo, você lembra de mim? Eu já estava nervosa. Aí eu fui bem educada com ele, né, amigo? Mas, enfim, então vocês estão aí, inclusive, num processo, né? Vocês se reencontram num processo de institucionalização aqui em Brasília dessa categoria nova de profissionais aí, né? Que antes eram geralmente voluntários, e aí se encontram, então, para fazer esse sindicato dos tradutores para Libras. É o SIMPROS, é o Sindicato dos Profissionais Intérprete de Língua de Sinais, que é intérprete e guia-intérprete, porque também tem surdo-cego e a gente também tem a categoria de intérprete, de guia-intérprete, né? Para surdo-cego, que é outro rolê que eu não trabalho ainda, mas também tem uma galera bacana nessa área também, que trabalha com surdo-cego. É foda, é uma galera bem foda mesmo. E aí, nisso, a gente vai e se junta, e de lá para cá, eu acho que a gente não desgrudou mais não, né, amado? Depois de lá, aí só grudou mais. De vez em quando a gente arranca os rabos, mas aí fica com saudade e volta. Aí ele me apresentou, né, meu marido, né, e aí ele começou a fazer rap, eu comecei a traduzir o rap dele, e aí algumas letras eu ajudava, porque eu sou um pouco chata no português, aí eu ficava corrigindo português. Aí esse negócio, licença poética, e eu sou... Aí eu, tá bom, licença poética. Ó o aspecto professor. O rap... Mas tá aí ainda. O rap é diferente, né? O rap fala tamo junto. É nós. E é nós com I, né? Acento no O e S. Às vezes tem gente que escreve com Z. Mas é diferente, né? Mas, assim, tem uma ordem cronológica aí, que a Lei de Libras, ela é criada em 2002, ela é regulamentada em 2005. Em 2009 surge a Lei do Intérprete de Libras, reconhecendo o intérprete como profissão, porque até então trabalhávamos na clandestinidade. E a gente estava lá no Senado. A gente estava no Senado junto,
em 2009, brigando por isso, para reconhecer a nossa profissão. A gente foi lá atrás dos senadores e deputados assinar, pedir a assinatura deles no corredor, eu, William, foi uma galera também, Nádia, foi uma turma. E aí, em 2010 acontece a fundação do sindicato, a gente se reencontra e aí começa a trabalhar juntos, né? Porque até nessa questão de luta e militância, mesmo que não seja são pessoas correndo em pontas diferentes. Um vai para lá, outro vai para cá. Então, você não tem essa aproximação. Quando você cria esse núcleo, aí você se reaproxima, porque tanto eu quanto ela acabam entrando para a diretoria do sindicato. Aí a gente começa a participar de reunião, começa a se encontrar mais e começa a trabalhar em várias outras atividades junto, principalmente na área cultural, seja em shows, espetáculos de teatro. E aí, inclusive, tanto ela expulsa, quanto eu expulso, quanto ela em Thalita expulsa, Lenilson, várias pessoas são expulsas porque não tem espaço para a gente naquele lugar. No teatro, não tem espaço no teatro, não tem espaço no palco do show. A gente invadia o palco, né? Dizia que a gente invadia o palco, que a gente atrapalhava o artista. Já fomos várias vezes expulsos de vários locais, assim, até de gente falar assim, vocês querem se amostrar, e estamos juntos até hoje, assim, brigando pelo espaço que não é de destaque, uma outra área. A ideia é proporcionar acessibilidade, o acesso, né, para aquela pessoa. Se você vai interpretar um show, eu penso que e aí eu também faço show, né? Eu penso que se o intérprete está lá na ponta e longe e eu estou no meio, ou o artista olha para mim ou o artista olha para o intérprete. Ou ele olha para mim, se eles estão próximos, eu consigo olhar para os dois. E eu penso que é isso. E aí o Surdodum, por exemplo, faz esse trabalho, onde tem a vocal lá com o microfone e a outra vocal que sinaliza, usa as mãos para cantar. Então, eu sempre gostei dessa proposta e eu acredito nessa proposta. Quando a Tati está com a gente, por exemplo, num show, ou a Tati está com a gente como no acústico agora, a Tati, assim como eu e a Mayra Agnes, são as 3 vozes do espetáculo. Só que uma voz você vê e as outras 2 vozes você escuta. Uma vem pelos olhos e a outra vem pelo ouvido. E você precisa garantir isso se é acessibilidade mesmo, se é um produto artístico acessível, é assim. Agora, se é um produto artístico com adaptação para que seja acessível, aí vai colocar uma ferramenta de acessibilidade ali. Então, vai entrar o intérprete como uma janela que está ali. Aí, geralmente, a galera faz tão para inglês ver, faz tão para dizer que teve, que você não consegue ver, porque a janela é minúscula. Ou a janela é minúscula, ou a legenda é minúscula. Eles não colocam. Você vê nas campanhas, por exemplo, política, os caras colocam 45, grandão, o número lá, sei lá, 13, grandão. A janela você mal consegue ver, a legenda mal você consegue ver, mas atendemos. A gente colocamos e tal. Aí querem colocar uma intérprete negra no fundo escuro com a blusa preta, por preto, vai atrapalhar. E tipo, olha aqui, eu tô com uma roupa que não tem nada a ver com fundo verde, não trabalho ninguém. É coisa de destaque. Aí assim, a gente fala, gente, é contraste com tom de pele. Não, tem que ser tudo preto, tem que ser tudo escuro. E coloca a gente num quadradinho assim, que a mão da gente nem aparece. Então, assim, é complicado, sabe? Assim, a gente até exigia acessibilidade, que as pessoas não querem colocar de verdade. Ontem eu fui questionado por que a Tati tem destaque no clipe, se ela é uma mera intérprete. Foi assim que eu fui questionado. Falei assim, primeiro que ela não é uma mera intérprete, né? Ela é uma artista que faz parte da produção. Ela tá ali assim como a Mayra Agnes canta, ela também canta, só que ela canta com as mãos. Então, isso é preciso você entender isso. Eu, como ouvinte, né, e como admiradora da cultura, como, né, espectadora, gente, eu fiquei encantada com essa inserção da Tati nos clipes todos, né, nos 6 clipes, assisti todos, amei todos. Foi super cênico, super bonito.
E é isso, e é uma outra forma de eu ouvir a música mesmo, é como você falou. Eu sempre fui, assim, uma defensora de que a gente tem igual ouvinte, qualquer área, sabe? Você não gosta de tudo, você não faz tudo, e o intérprete também não é intérprete de tudo, sabe? Então, sempre o pessoal falava assim, a gente brinca no nosso meio que tem um intérprete alta performance, que é o intérprete que fica assim, eu interpreto isso, eu interpreto aquilo. Eu não interpreto não, gente. Você botar aí o Pai Nosso, desculpa, eu não interpreto, Ave Maria não interpreta. Então, assim, tem coisa que não vai rolar, não adianta. Eu não sei, por exemplo, área educacional. Muita coisa eu já não estou mais na área. Eu esqueço, eu não sei sinal de advérbio, verbo, eu fico até hoje confusa. Vocabulário, sinal vocabulário, eu me perco. Mas se você chegar para mim e pedir para eu interpretar a música da Rebeca Realeza, sou dessas mesmo, eu vou lá agora e faço. Então, o intérprete ele tem que se especializar também dentro da área, sabe? Ele tem que ir para essa área. Eu sou da área cultural também de teatro. Eu também não sou de tudo. Eu sou da área cultural de show, de teatro. Não faço todo tipo de música, não é para todo estilo que eu interpreto, também tem isso, sabe? Eu sou uma pessoa que concordo que você tem que se especializar numa área e se dedicar àquilo. E quem tem competência se estabelece, entendeu? E a gente tem que se dedicar. Eu, antes da pandemia, junto com um diretor que me ajudou, o Cláudio Gabriel, esse diretor que foi de um musical que eu fiz, o Timum, eu ia fazer um workshop junto com ele, que ele tem uma empresa, e a gente ia fazer um workshop de Libras, e eu ia começar a fazer essa área, só que com a pandemia, e eu tentei fazer online, só que não funcionou muito bem, e aí eu dei uma segurada nisso, mas é um projeto que daqui para frente eu estou pensando em fazer um workshop de Libras para a cultura, para a área de cultura, explicar as áreas, e aí a gente vai fazer essa especialização, né, digamos assim, dentro da área cultural. É a minha ideia. E o meu sonho ainda é ser uma diretora de acessibilidade, que é uma profissão que eu acho que ainda vai ter, que eu bato o pé, que será no FAC, vai ter que ter um diretor, não tem que ter um diretor de produção, não tem que ter um diretor de um coordenador, tem que ter um diretor de acessibilidade, aí vai falar, seu projeto é realmente acessível. Não, realmente você está com um currículo bom, de um intérprete bom. Porque também com isso, que abriu esse leque, também veio muita gente assim, que porque namora surdo, porque é bonitinha, porque fica bem no vídeo, aí é chamada, entendeu? E aí o profissionalismo a pessoa deixa para lá. Aí às vezes o surdo, um ou dois, porque são poucos, reclama. Aí o pessoal, né? Aí começa aquela galera do deixa disso, do passa pano. Mas ela é tão legal. E aí o ouvinte vai, é contratado, mas aí o surdo é prejudicado. Aí depois o surdo não quer ir para o evento, porque sabe que vai ter que contratar aquela pessoa. E o pessoal fala assim, mas o surdo não vai para o evento. Mas, tipo, é a mesma coisa de você falar que vai ter um cantor tal no evento e você, caraca, Zé, eu vou atrás desse cantor. Eu vou atrás, sei lá, vou atrás da Rebeca Realeza. Eu vou ver a Rebeca Realeza. E chega lá e fala, não, é a cover da Rebeca Realeza. Aí você fica assim, um pouco decepcionado. Entendeu? Aí você chega lá, não, caraca, velho, a Tatiana sabe interpretar, eu sei que eu vou entender aquilo. Aí chega lá, é uma pessoa bonitinha, entende? Mas aí o surdo acaba sendo prejudicado. Uma pessoa que pode saber muito bem as Libras, mas vai servir lá para a TV Senado, lá para a TV Câmara. A cover da Rebeca Realeza... A cover da Rebeca Realeza vai ser bonita, mas não é a Rebeca Realeza, entendeu? É a mesma coisa. Vai estar bonito lá, vai ter um intérprete bonito, mas não é a Tatiana Elizabeth. Não é uma pessoa que sabe que vai estar lá. Não sei especificamente eu, mas uma pessoa que, eu vou entender, eu vou estar lá porque eu quero curtir, eu quero entender a letra. Eu quero saber o que está cantando, eu gosto desse artista. Entendeu? É isso. Uma vez eu participei de um fórum mundial que a pessoa que estava comigo, pessoa surda, ela, por ser um fórum mundial, tinha o nome dos intérpretes. E aí ela assim, essa palestra é legal, mas eu não vou. Essa sala de conversa tá legal, mas eu não vou. Esse intérprete aqui é legal, eu vou nessa aqui, porque o tema é legal e o intérprete
é garantido que vai rolar a comunicação. Tem muita coisa que a gente já passou e passa nessa área que é muito doido, assim. E muita coisa a gente foi lutando e construiu. A Tati sabe bem, assim. Quando a gente chegava, a gente falava assim, então, a gente queria acesso ao texto da peça. Não pode. Como é que você vai ter acesso ao texto da peça? Aí eu falei assim, pô, como é que eu vou saber o que a pessoa vai falar? Como é que a graça vai ser passada? A ideia vai ser passada se eu vou receber tudo aquilo ali na hora e tenho que passar? Não faz sentido. Eu preciso ter um preparo antecipadamente. E aí, isso a gente lutou bastante para ter um espaço, para ter uma luz, para ter um fone de ouvido no show, para ter um espaço marcado, inclusive, porque muitas vezes a gente tinha que dividir espaço entre o extintor de incêndio e a caixa de som, à beira de cair ali no abismo de um palco. E esse era muito doido. O tempo, porque as pessoas queriam que a gente ficasse 4, 5, 6, 8 horas em evento interpretando sozinho, porque só tinha dinheiro para contratar uma pessoa. Ah, porque o Vicente de Paula fez. Não interessa se o Vicente de Paula fez. Eu não tenho a mão dele de robô para ficar fazendo isso. A gente tentou e buscou, durante muito tempo, desconstruir muitas coisas. E isso não de forma acadêmica, né? Porque os acadêmicos também criaram uma lógica para poder... Mas, assim, na realidade, a academia não vai chegar na Ceilândia. Ela vai servir lá para a UNB, mas para a Ceilândia ela não serve, entendeu? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem e aonde a gente está. E aí é muito diálogo, muita discussão, muito debate, muita porta na cara, muito não te contrato porque você é cheio de frescura, cheio de coisinha. Pô, você sai, sei lá do Guará para interpretar em Sobradinho. Aí você carrega uma bolsa, pega o ônibus, aí você chega lá, você não tem um lugar para colocar a sua mochila. Ah, agora você quer camarim também? Eu falei, não quero um lugar para pôr minha mochila, pô. Eu quero uma água para eu tomar. Não, o bar é ali. Não, eu vou comprar uma água para eu beber. Pô, os artistas têm, eu também preciso disso. Então, enquanto as pessoas não percebem que o intérprete é tão parte desse projeto como o sonoplasta, o diretor de áudio, né, o engenheiro de som, quanto o cara da luz, quanto o cara do figurino, o cara do cenário, como todos os outros profissionais dentro desse espaço, dentro do espetáculo ou do evento, ele também tem a sua importância. O espaço precisa... Se você casa isso numa pré-produção, você vai fazer uma produção muito melhor, né? E isso precisa ser percebido, entendido e respeitado. O que você falou é certo. Ah, tem intérprete da TV Câmara, ou lá do Senado, ou sei lá, da Presidência da República, que é um intérprete cultural. Isso, para mim, é irrelevante. O que, para mim, é relevante é se, quando você for contratar, você vai buscar que essa pessoa tenha, no mínimo, um portfólio. Até o FAC cobra da gente um portfólio. Por que a produção não vai cobrar um portfólio ou uma referência? Não, eles querem alguém que atenda de imediato. E, às vezes, de imediato, você vai encontrar qualquer pessoa. Uma pessoa de um curso básico, ela vai lá e te atende. Quem faz inglês básico não fala, não é intérprete de inglês, não é tradutor de inglês. Então, isso é grave. Isso é grave porque o seu evento corre risco. Seu evento está sendo prejudicado. E aí você vai e coloca uma pessoa lá porque é mais barato, ou você coloca lá porque... Já recebi ligação 2 horas antes do evento. A pessoa falou assim, tem um espetáculo de teatro agora, você pode ir? Eu falei, não. Como assim você não pode ir? Eu pago o dobro. Eu falei, nem pagando triplo, eu não vou. Talvez eu chegue atrasado, no meio do espetáculo, aí comece, sabe? Então, assim, é muita coisa. Lá, né? É muita assim, coisa. Não, porque vai ser a minha cara. Não sei se eu gosto da sua peça, se eu gosto do seu discurso, se eu quero reproduzir, né? Tá tudo ali para comunicar. A comunicação de uma ideia, de um conceito, de um sentimento, enfim, é isso que a arte faz, a cultura faz, né? Então, de fato, se o intérprete não está pensado nesse ambiente, é porque a comunicação não tá proposta, né? Isso é o que vocês estão falando, é cumprir tabela, né?
Isso. Já aconteceu de eu estar num evento assim e eu chegar lá e a menina fala assim: não, olha só, a gente esqueceu que a gente ia colocar o lugar para você, aí tu fica ali perto daquela caixa e tu só finge, a gente tira uma foto, depois você sai. Eu te pago, aí você vai. Eu falei, mas olha só, eu tô com mais 10 surdos aqui na plateia que eu só chamei assim, que são amigos meus, para que eu tô divulgando. Ai, mas por que você trouxe surdo? Aí, tipo assim, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, uai, como assim? Por que eu trouxe surdo? Caramba, velho. Porque também, assim, muita gente não acredita que tem público surdo, porque nunca viu, sabe? E mesmo em 2021 tem muita gente que não entende que é Libras, porque também é um mundo à parte, gente. O mundo tem tanta coisa, e é tanta coisa para você aprender, tanta coisa para ver, tanta coisa para saber, que às vezes a gente fica assim, até se culpando. Meu Deus, eu não sei mais disso. Então, assim, é uma coisa que está sendo divulgada agora, se popularizou com esse. Se popularizou mais a Libras, né, em 2018, com a nossa primeira anta fingindo que é intérprete de Libras. E aí, mas não foi uma coisa boa para a gente exatamente, porque acabou que ela meio que enrolou, entendeu? E aí, com isso, muita gente acaba usando da língua de sinais e fingindo. Banalizou, né? Banalizou-se de alguma maneira, né? Banalizou. E assim, não é legal isso, sabe? Pô, você estuda pra caramba. Porra, isso. Você estuda, você vai, se dedica, vê uma pessoa e finge que é, e aí ainda faz um projeto de pátria voluntária, ainda bota o nosso serviço para ser voluntário, sabe? Em 2021. Infelizmente, eu vivo no mundo capitalista, eu preciso pagar minha conta. Aí como é que a gente vai fazer um projeto voluntário? E aí eu chego e falo como na SEB, que nem é mais SEB, nem é mais pública. Já foi vendida, eu vou chegar lá e vou falar, olha, eu fiz esse trabalho voluntário, querida. Pode ficar sem pagar um mês a minha continha? Então, assim, não rola, sabe? E aí, em pleno 2021, você tem que ficar ainda explicando, não é voluntário. Ah, mas por que você cobra tão caro? Gente, você sabe o que é um estúdio? Você já viu um estúdio? Eu estou até querendo fazer uma mini websérie assim para mostrar para as pessoas o quanto de tempo que leva para você fazer uma interpretação de um vídeo, sabe? Assim, um vídeo de 1 minuto, gente, não é fácil para a gente interpretar. Eu tenho que pegar esse vídeo de 1 minuto, eu tenho que parar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler. Tem sinais novos, tem sinais que eu não sei. Outra coisa, aí depois disso eu tenho que filmar, eu tenho que botar câmera. Tem gente que faz isso tudo sozinho. Quem vai fazer, tá fazendo web agora? Com a pandemia, tem coisas assim, a males que vem para o bem, né? Então, assim, muita gente está vendo como é difícil você gravar. Então, tem gente que. Mas mesmo assim, tem gente que fala assim: oi, pega esse vídeo aqui de 1 horinha, grava aí rapidão à tarde, me entrega à noite. Eu falei, gente, um vídeo de 1 hora, eu demoro no mínimo 4 horas para fazer a tradução. Não adianta. Menos do que isso não dá. Deixei de trabalhar. Eu estive lá os 3 dias de apresentação da peça e me neguei a subir as 3 vezes, os 3 dias seguidos. E era projeto do FAC. Na verdade, os 3 não, eu só subi no último, porque a gente fez reunião anteriormente, 1, 2. O pessoal me ligava assim na hora, vai ter ensaio agora, você pode? Eu falei, não posso, tem que ver a agenda de vocês e combinar a minha. Porque tava tudo em cima da hora e tal, não deu. E aí, quando eu cheguei lá, não tinha um espaço. Cara, a gente não lembrou de você. Eu falei, então não vou. Não, mas você precisa ir, porque é contrapartida. Eu falei, problema de vocês, eu não vou. Segundo espetáculo, era outro local. Caramba, cara, amanhã a gente vai lembrar de você. E aí eu falei, velho, não vou. E aí, no último dia, no segundo dia, os caras tentaram me colocar assim, aí eu falei assim, velho, eu vou interpretar para a parede, eu não vou fazer, aí não fiz. Aí no último dia, o cara chegou, um dos caras da produção chegou para mim e falou assim, olha só, é uma falta de respeito que você está fazendo comigo. Eu falei, falta de respeito que você está fazendo com a cultura, querido, porque você está usando, financiando o seu espetáculo com dinheiro público, tá me fazendo de otário, porque eu saio da minha casa para vir trabalhar, chega que eu não tenho condição mínima de trabalhar. A gente já passou por reunião antes, tentou pensar na possibilidade, apresentei propostas, vocês sequer deram um feedback sobre o que eu trouxe, e aí me coloca nessa situação.
e aí no último espetáculo o palco era bem maior, e aí tinha um espaço que eu não ficaria nem tão na ponta e nem tão dentro da caixa cênica. E aí eu fiz, sim, com muita tristeza, não foi um dos melhores trabalhos que eu fiz, mas eu acredito que eles fizeram o que eles queriam, as fotos para prestar conta, né? Então, assim, é muito triste, mas a gente tem muito isso na cena. Você coloca no edital, mas você não faz uma consultoria com a pessoa, você não sabe quem é o profissional que vai trabalhar com você, você não tem esse cuidado, esse zelo pelo seu próprio projeto. E com o dinheiro público e com a cultura, né, que tem pessoas que defendem bastante. Tati, tem um curso que surgiu na UFRJ, e eu trabalhei já em 3 edições desse curso, que chama Curso de Acessibilidade Cultural. É um curso de especialização, e no Centro-Oeste só existe uma pessoa que fez essa especialização, e é uma garota surda aqui de Brasília. Não tem nenhuma outra. Mas tem umas figuras na cidade que eu conheço que vai lá e coloca o nomezinho e fala, olha só, eu sou especialista em acessibilidade cultural. Mas, assim, de notório saber e meter a cara e fazer, eu acho que a Tati e eu também, nós somos, né? Gente, sabe o que fiquei com vontade de ouvir vocês um pouco mais? Porque tem essa questão em comum, né? E esse lugar da igreja, né? Porque a gente conseguiu destacar aqui alguns aspectos difíceis da igreja, né? Tem um certo controle, tá lá o menino surdo, obrigado a não ouvir um sermão ali por horas, né? Tem uma coisa, tem um dogma, mas tem um outro lado também, né, Manu W, que você inclusive destacou, né? A gente, enfim, é um negócio complexo, é a falta do Estado ali, né? Mas como é que é a relação de vocês hoje com a questão religiosa, assim? Eu me relaciono muito bem com os artistas, né, seja cristão, de qual for o segmento, gospel, eu me relaciono muito bem. E tenho um carinho enorme, porque a parte da minha história, eles fazem parte da minha história. Assim, tenho grandes amigos, né? Inclusive, eu tenho um amigo, o Rubinho ALV, foi o cara que falou, cara, não tem medo não, você já travou tantas vezes no palco, toma o microfone de novo e vai lá. Então, pô, se eu não tiver um respeito, uma consideração pela nossa história, pela nossa vivência, eu não sei o que eu faço. Eu penso que, assim, a igreja, vamos colocar assim, a igreja, não interessa o nome, mas ela tem um papel importante quando ela ensina música, ensina instrumentos. Muitos artistas, se você pegar do Elvis, sei lá, o Emicida mesmo, você vê uma entrevista do Emicida, você tem ali uma história que os caras teve também, aprendeu música ali, era mais coral, no outro ele era mais tambor, porque era de matriz africana. Então, assim, na quebrada, você vê claramente, é uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar. Então, se aquelas pessoas que estão ali de forma tão constante na vida das pessoas, não ensinar um instrumento, não trazer o canto, não trazer a poesia, será o teatro para a vida dessas pessoas também, eu acho que elas nem estão fazendo o papel delas. Porque elas também têm como papel, não é só acolher os órfãos e as viúvas, como diz o livro deles, mas é muito maior isso, né? Tem que trabalhar a cultura, a autonomia do indivíduo, eu penso muito isso. E eu acredito que instituições religiosas, algumas delas, usam também disso para controle social. Mas não, acho que isso não é um mérito só deles, não, um mérito ruim deles. Mas acho que de várias outras instituições, inclusive a instituição pública, às vezes faz isso, sabe? E aí, pensando isso, eu creio que a gente tem que também ponderar, tipo, cara, existe um mérito ali, existe um trabalho. Eu, por exemplo, eu comecei no gospel, e aonde é que eu tinha um mic para cantar? Aonde foi que a gente fez o primeiro evento, que a gente até chamava com o nome do orfanato, né? Betel Gospel. Pô, foi lá, entendeu? Então, naquela estrutura que não tinha nome de igreja nenhuma, era o orfanato, mas o orfanato era uma instituição evangélica. O cara do orfanato, o pastor que cuidava do orfanato, foi o cara que me deu meu primeiro CD com base de rap para eu cantar. Como é que eu vou dizer que essas pessoas não fomentam a cultura?
E aí depois eu usava em cima das bases de rap para reclamar que o rango era ruim, que tinha chá gelado com pão duro, entendeu? Então, tipo, o cara me deu ferramenta para eu desenvolver a minha arte. Aí ele tá velhinho agora, eu encontrei com ele um ano atrás, né? A gente trocando ideia e ele agradecendo, pedindo desculpa pelos erros e agradecendo por ajudar ele a acertar e tal. Eu falo, pô, olha só que coisa. Para mim isso é uma coisa especial e que não pode ser ignorada, assim, nesse contexto, falando do cristianismo, né? Nas ações de igrejas e tal, assim como de outras religiões também, que tem a sua importância. Eu acho que as pessoas, né, têm todo o direito de viverem como quiserem. Ah, mas eu posso agora, falar. Eu já sou o contrário, eu tenho problema assim com o evangélico. Eu não acredito em Deus, eu sou ateia convicta. E tenho realmente muito problema com o evangélico, principalmente da igreja, dessas igrejas que se dizem cristãs, pentecostais e tal e tal. Tenho sim, tenho preconceito. Sou cristofóbica um pouquinho, sim. Não tenho problema de dizer isso, não preciso, né? Assim, se alguém tiver problema com isso, também não tenho problema com você, porque você não tem problema comigo. Se você tiver até o meu telefone, você me liga. Se não tiver problema, é seu, então é isso. E porque é o seguinte, qual é o meu problema? Principalmente a lavagem cerebral que fazem. Claro que ensinam cultura, eu acho isso bacana, mas principalmente assim, se a gente for ver historicamente, aqui em Brasília a gente não tinha nada para fazer. Meu pai é militar. Então, eu ia para a igreja, eu ia para o quartel. O quartel pegou fogo. Né? Então, eu tinha que ir para a igreja. E aí, nisso, lá não tinha o que fazer. Era um bando de criança. E quem já ficou com criança, eu não tenho filho, mas quem já ficou com criança, você tem que começar a ocupar a cabeça desse povo, entendeu? Então, assim, aí acaba que fala assim, a igreja traz cultura. Gente, tá, a igreja trouxe cultura, mas ou você fazia alguma coisa com aqueles bandos de menino, ou você matava os meninos, entendeu? Então, assim, no bar também tem cultura. Mas ele cresceu na roda de samba, porque não tinha o que fazer. A mãe ficava na roda de samba fazendo lá a comida, o pai estava ali tocando tambor e tal e tal. Então, assim, esse negócio de dizer que a igreja traz cultura, não é assim, sabe? A gente força muito a barra dizendo assim, que a igreja é isso. Mas, assim, a gente tem que entender que a cultura, ela vai vir, da igreja ou não, mas a gente tem que sempre ir pela cultura popular, entendeu? Tirando tudo isso, é isso. Falou? Talvez eu fui mal interpretado. Eu não estou dizendo que existe a importância deles. Eu falei assim, eles têm a sua importância, sim. Mas por que eles têm a sua importância, sim? Porque é a ausência do Estado. A ausência do Estado é gigante. Então, você não tem moradia, você não tem transporte, você não tem segurança. Você tem uma série de coisas que o Estado deixa. E aí, na ausência do Estado, essas figuras aparecem do nada, brotam, e aí elas começam a trazer coisas que o Estado não tem. Porque, por exemplo, se você for... Os caras falam de Cuba, mas se você quiser fazer aula de qualquer instrumento em Cuba, você tem. Se você quiser fazer o esporte de qualquer coisa que tiver lá em Cuba, você tem. E os caras quiserem tornar o melhor, torna o melhor. Eles até podem não conseguir sair do país deles, mas eles têm isso lá. Então, a gente não tem isso aqui. E aí, quando a gente acha de forma acessível, é dentro desses lugares. Então, assim, eles até monopólio de certas atividades, de certas influências artísticas, cultural, rola. Por quê? Porque eles têm estrutura, porque vem dinheiro de graça dos outros e tal, então vai e faz. E agora o seu Zé do circo não tem. Né? E aí ele acaba tendo um impacto menor. E o do bar é demonizado. Tem isso, né? Eles levantam o livro e diz que é Deus, e aí você tem ali uma imagem santa, imaculada, e aí rola a passação de pano. Mas não é que eu estou defendendo bandeira de igreja, não, tá, Tati? Eu queria que você falasse um pouco, Mano W, antes de você ir embora, sobre esse processo aí criativo, foi pandêmico, como é que é uma coletânea? Bom, eu converso muito com um amigo chamado Bruno, e ele que produz as minhas músicas, e conversando com ele eu falei, pô, eu tenho muita vontade de fazer um trabalho acústico. E aí ele falou, poxa, vai rolar o aniversário do Guará e tal, poderia até casar essa proposta acústica
com o aniversário do Guará. Eu acho que eu penso que seria interessante. Eu falei, pô, gostei da ideia também. E correlata a isso, começou a acontecer um edital. E eu falei assim, cara, eu vou pegar essa ideia de fazer o acústico e tentar submeter isso ao edital também, independente. Só que eu comecei, porque assim, edital é aquela coisa, você ganha ou você não ganha, você não garante nada, né? Você tenta. E aí eu falei assim, pô, se tem que tentar, isso vai ser bom, porque a gente trabalha em cima do prazo deles, e aí trabalhando em cima do prazo deles, a gente apresenta o que a gente conclui. E aí nos desafiamos, tanto eu quanto o Bruno, a produzir isso em 20 dias. No dia 2, a gente bateu o martelo que ia fazer e começou a contactar Tati, Nildo, Bruno, Lucas, e aí foi contactando, né, Agnes, e aí todo mundo foi topando no mesmo dia, fechamos e caímos para o estúdio para gravar. Cara, um processo muito cansativo, porque varamos madrugada trabalhando, né, até finalizar, né, com a gravação no Guará mesmo, e aí submetemos, e aí começamos a fazer um outro trabalho, porque aquilo ali foi submetido. Agora a gente vai trabalhar para deixar ele bem redondinho para lançar mesmo, de aniversário do Guará. E aí foi quando a gente trabalhou, né? Só foi possível mesmo porque eu tenho amigos doidos, né? A Tati sai da Ocidental, o Bruno tem 3 filhos, mora no Riacho Fundo e fica enfiado no estúdio comigo de madrugada. Às vezes leva os filhos para casa do pai, leva os filhos para casa e tá sempre trabalhando e comunicando. O outro larga tudo, o outro consegue o espaço, o outro deixa a esposa com a filha e vai filmar, a outra vem e soma. Aí o outro acaba, sei lá, manda uma grana e fala, precisa para comprar cerveja. Aí o outro brother fala assim, vou trazer a luz. Então, assim, foi um trabalho do próprio bolso, sem pagar ninguém, porque a galera é muito gente boa, né, Tati? Não recebeu nem um centavo, mas é uma galera que veio para somar, assim, fortalecer. Eu só tenho que agradecer por essa de fazer um acústico em 20 dias, com 6 músicas, até então eram 5, aí virou 6, mas poxa, eu estou hiper feliz com o resultado. Assisti, os clipes são maravilhosos, o protagonismo da Tati junto com o Mano W. E como é o nome da cantora? Desculpa, Mano W, repete o nome da cantora, por favor. Mayra Agnes. É isso, minha gente. Foi ótimo conversar com você, Luana. Espero que a gente possa em breve tomar uma de novo juntas. E Mano W, né? A gente está aí junto, estamos juntos, foi ótimo, assim, o clipe maravilhoso, trabalhar foi um sonho que a gente já tinha, já vinha, já lembrava desde antes de Taguatinga, você conversando, a gente já imaginando isso, então, assim, é a realização do sonho junto que é seu e é nosso, né? E o clipe tá realmente lindo. Eu não imaginava que ia ser daquele jeito, foi muito bom, assim, agradecer ao Lucas, agradecer ao Formiga também pela ideia, mas, assim, principalmente ao Lucas pela montagem, ficou muito top, nem nunca imaginei, né? E muito obrigada pela entrevista e até a próxima. Quero agradecer o convite, né, para essa entrevista, né? Agradecer a Tati também, né? Você, Luana, e também agradecer a Tati, né, por estar dividindo mais esse espaço, né? Complementando o que a Tati falou, é a realização de um sonho, mas assim como Formiga, Nildo, Lucas, são 2 Lucas, Lucas Ramalho e o Lucas Rafael, né? O Nildo, o Bruno, né? A Mayra Agnes, Tatiana Elizabeth, todo mundo ali, né? JP, Cristiano, Luísio, então todo mundo assim que no final, nos bastidores, o Julimar, né? A distância estava. Eu penso que é a realização de um sonho, mas de um sonho não meu, de um sonho que a gente sonhou junto, né? Porque só a partir do momento que as pessoas começaram a sonhar junto foi que isso foi possível. Porque sonhar sozinho é bom, às vezes dá certo, mas é muito mais difícil. Quando a galera fala assim, pô, vamos nessa junto, aí acontece, sim,
e dá outra cara para as coisas, assim, né? É mágico. E eu tenho só que agradecer o espaço para a gente também poder estar trazendo esse trabalho, contar um pouco da nossa história, né? Um pouco das nossas dificuldades, dos trabalhos, a perspectiva que às vezes a gente tem, que é diferente e tal. E, no mais, é isso. Um salve para todo mundo aí que está vendo, né? Que vai estar acompanhando esse vídeo aí. Forte abraço mesmo. E quero deixar mensagens de poesia cura a alma. Eu quero agradecer novamente a presença dos meus convidados, Mano W e Tatiana Elizabeth. Foi um papo maravilhoso, elucidador, educativo, artístico e também político e ativista, que esse é um dos grandes papéis da arte e da cultura. Agradecer muito a audiência de você que assistiu. E para quem chegou até aqui, temos um pequeno bônus, um teaser, que vai mostrar um pouquinho, assim, dar um gostinho do que foi esse projeto tão bonito do Mano W e da Tati, em favor aí da diversidade, da acessibilidade, de que tenhamos uma sociedade justa, igualitária. Sabemos que não é pedir demais. Então fica aí com o Mano W, Mayra Agnes e toda uma equipe também, e com a nossa querida Tati. Abre-te, Sésamo, abra-se mentes, abram-se portas, pegue a semente, que haja luz na escuridão. Amor não é mandamento nem obrigação, que haja luz na escuridão. Amor não é mandamento nem obrigação. Olhe para a escuridão, duvide, questione, busque compreensão. Você existe, eu existo, originalidade, função, quebrar padrão. Firmas, paradigmas, recorde, barreira, virtude da vaidade, carrão. Terra de ostentação, irmão, mostra a